Seja bem-vindo ao canal Física com Bié. Eu sou Bié, estou licenciando em Ensino de Física. E neste vídeo aqui nós vamos resolver o exame da 10ª classe 2021. Então inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que formos a postar aqui no canal. Ok. Não se esquecer daquela nossa dica de você precisa ter uma máquina para poder me ajudar nos cálculos. Ok, vamos a isso. O que é que diz número 1? Número 1 diz que qual dos fenômenos é térmico? Ok, qual dos fenômenos é térmico? Temos aqui queda do objeto, fervura de óleo, absorção da água pelas raízes, destruição da madeira. Mas, primeiro, nós precisamos saber o que é um fenômeno térmico. Nesse caso, fenômenos térmicos são todos os acontecimentos que ocorrem com a alteração da temperatura. Percebeu? Então, qual desses fenômenos acontece com a alteração da temperatura? Queda livre? Não, não há alteração da temperatura. Fervura de óleo? Logo, aí entra a temperatura. Então, a nossa opção é B. A opção certa é B, fervura do óleo. Percebeu? Então, número 1, opção certa é B, fervura do óleo. Ok, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: a temperatura de uma certa substância é de 110 graus Celsius. Qual será o seu valor na escala Kelvin? Ok, antes de irmos em diante nesse número, nós precisamos saber que escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das partículas. E essas escalas termométricas, nós temos 3 escalas fundamentais, que é o Celsius, vamos colocar aqui, que é o Celsius, representa-se por graus Celsius, assim. Temos também o que? O Kelvin. O Kelvin representa-se assim. E temos também o Fahrenheit. Representa-se assim, graus Fahrenheit. Percebe? Então, é necessário você saber como é que nós saímos de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Fahrenheit, ou de Kelvin para Fahrenheit, ou de Kelvin para uma outra escala. Consegue perceber? Então, vamos a isso. Nós temos aqui a transformação, equações de transformação de cada escala para a outra. Por exemplo, se nós queremos sair de Celsius para Fahrenheit, vamos aplicar essa forma. Vamos colocar a temperatura em graus Celsius, dividido por 5, tem que ser igual à temperatura em graus Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Percebe? Vamos supor que nos deram 10 graus Celsius para transformar para Fahrenheit. Era só colocarmos aqui e depois isolarmos Fahrenheit. Percebe? O mesmo acontece com Celsius para Kelvin. Temos aqui a fórmula. Temperatura em graus Kelvin tem que ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então vamos supor que nos deram 10 graus Celsius para transformarmos para Kelvin. Era só colocarmos os 10 aqui e multiplicar, somar com 273. Percebe? Para Kelvin para Fahrenheit, temos aqui também fórmula de saída. Consegue perceber? Então, neste caso, nos deram quanto? Nos deram 110 graus Celsius. Temos que ir para Kelvin. Qual é a fórmula que nós vamos aplicar? É esta aqui, de Celsius para Kelvin. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que temperatura em graus Kelvin tem que ser igual ao quê? A temperatura em graus Celsius mais 273. Quanto é que nos deram? Nos deram 110 graus Celsius mais 273. Isto aqui tem que ser igual à temperatura em graus Kelvin. Consegue me entender? Então, o que é que nós vamos fazer? Só vamos somar isto. Ficaremos com a temperatura em graus Kelvin tem que ser igual a quanto? Isto aqui vai nos dar 383 Kelvin. 383 Kelvin. Confira ali na sua máquina. Então, logo, nós podemos dizer o quê? Que 110 graus Celsius corresponde a quanto? A 383 Kelvin. Percebe? Então, é só isso. É só isso. Ok, vamos para o próximo número. O número 3 diz o seguinte:
A figura representa uma associação de roldanas. A figura referida é esta aqui. Dizem que apresenta uma associação de roldanas, conforme podemos ver, né? Temos ali algumas roldanas associadas. Ok, a linha A. De que tipo de associação se trata? É importante sabermos que trata-se do quê? De uma talha. Trata-se de uma talha. Por quê? Porque talha é uma máquina que apresenta, né? Uma máquina que representa roldanas associadas. Nesse caso temos aqui roldanas associadas. Mas essas roldanas associadas, uma obrigatoriamente deve ser fixa e as outras móveis. Consegue me entender? Então, logo, nós conseguimos ver que essa roldana aqui é fixa. Por quê? Porque só está a girar em torno de si. Consegue ver que... Ok, vamos representar isso de uma outra forma. Nós temos aqui, né, essa barra aqui e só vamos representar essa roldana aqui para você conseguir perceber melhor. Temos um caso desses, assim. Aqui temos uma corda, essa aqui é aplicada a F, e aqui temos uma corda onde são acopladas outras roldanas. Consegue ver que essa roldana aqui só pode girar em torno de si, só pode girar assim, mas não pode subir nem descer. Percebe? Porque está presa a essa alça aqui. Consegue entender? Mas, olhando para essa roldana aqui, ela pode subir e pode descer. Consegues ver que esta aqui pode subir e pode descer. Esta aqui também pode subir, pode descer, pode girar. Esta aqui também pode subir, pode descer, pode girar. Consegue ver? Então, logo, essa roldana aqui é fixa e essas três são móveis. Consegue entender? Então, logo, estamos perante uma talha. Ok. De que tipo de associação se trata? É uma talha. B. Quantas roldanas móveis possui a associação? Nós já dissemos que esta aqui é fixa. Nós já dissemos que esta aqui é fixa porque está presa à alça. Apenas pode girar. Apenas pode girar. Não pode subir nem descer. E essas outras podem girar, né? Podem subir, podem descer. Então, logo, essas três são móveis. Consegue entender? Então, quantas roldanas móveis possui a associação? A associação possui 3 roldanas móveis. São essas. 1, 2, 3. Esta aqui é fixa. Ok, C. Calcule o valor da força F necessária para equilibrar a força exercida pela barra. Ok. Aqui já nós precisamos do quê? De lembrar um pouco que as condições de equilíbrio de uma talha. Condições de equilíbrio de uma talha. Ok, lembrando as condições de equilíbrio de uma talha, o que é que nos vem na cabeça? Aparece essa forma, que força potente é igual ao quê? A F, R, né, que é a força resistente, sobre 2 vezes o N. Mas N é o quê? É o número de roldanas móveis. Percebe? Então, esta é o quê? É a condição de equilíbrio de uma talha. Então, o que é que eles querem aqui? Dizem, calcula o valor da força F necessária para equilibrar a força exercida pela barra. Vamos olhar para a nossa talha. Nós temos aqui a força potente e aqui temos força resistente. O que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar a fórmula. A fórmula diz o quê? Que força potente, porque é esta força potente que eles querem, esta aqui, para poder equilibrar a barra. Essa barra aqui. Vamos dizer que força potente tem que ser igual ao quê? A força resistente é de quanto? Já nos deram, que é de 100 Newton. Vamos colocar aqui. 100 Newton sobre 2. N de quanto? Já dissemos que essa talha tem 3 roldanas móveis. Vamos colocar aqui 3. Percebe? Então vamos dizer o quê? Que força potente tem que ser igual a 100 Newton sobre 2 elevado a 3, isso vai nos dar 8. Então, força potente será igual a quanto? 100 dividido por 8, né? Me ajuda ali na sua máquina.
Eu já disse, você precisa ter máquina de perto, né? Para poder conferir cálculos. Porque eu também posso ver a errar nos cálculos. Não, você precisa estar sempre a conferir os cálculos, percebe? Então, ficaremos com 12,5 Newton. Percebe? Confira ali na sua máquina. 12,5 Newton. Então, esta força de 12,5 Newton é essa força que você deve aplicar aqui para poder equilibrar o que é essa barra aqui. É de 12,5 Newton. O número 4 diz o seguinte. Um submarino completamente imerso para emergir, nesse caso para sobressair, para sair, né, dentro de água, para fora de água, temos aqui as opções A, B, C, D. Então, para sair, né, mantém o empuxo sobre ele. B, diminui o seu peso. C, diminui o empuxo sobre ele. D, aumenta o seu peso. Ok, esse número aqui vamos deixar para a reflexão, né? Cada um de vocês, né, vai deixar o seu comentário, né? O que é que acha aqui na descrição. Só que antes nós podemos saber o que é um submarino. O que é um submarino? O que é um submarino? Submarino é uma embarcação ou tipo de navio que, em vez de navegar apenas sobre as águas, né, também pode viajar nas profundezas dos oceanos, né? Quer dizer, podemos representar aqui, vamos supor que seja oceanos, oceano. Temos aqui o oceano. O que acontece com o submarino? Ao invés de navegar em cima, né, aqui, como fazem os outros barcos, ele entra aqui dentro, aqui, navega aqui dentro, nas profundezas, anda aqui assim. Consegue entender? Não que seja a forma de andar seja essa, não. Só estou a representar que desloca-se aqui dentro de água aqui, né? Desloca-se aqui dentro aqui. Então, estão a dizer o quê? Vamos que esse submarino já está aqui dentro. O que é necessário para esse submarino aqui poder sair para a superfície? Consegue entender? O que é necessário para o submarino? Até vamos representar bem aqui. Temos aqui o oceano. Temos o nosso submarino aqui, dentro do oceano, né? Porque aqui os barcos pequenos nós sabemos que navegam daqui. Eles sempre estão nessa faixa aqui. São visíveis. Mas o submarino pode passar, nós não conseguimos ver. Porque pode navegar dentro. Então, o que é necessário para este submarino aqui poder sair até aqui à superfície? Consegue entender a questão? Mas, para responder melhor essa questão, precisa ler um pouco sobre o princípio de Arquimedes, né? Porque aqui vai atuar o peso do submarino, que será a massa do submarino vezes a aceleração de gravidade. Esse peso vai atuar de cima para baixo. Mas, de baixo para cima, vai atuar o quê? A força que a água vai exercer sobre o submarino. Nesse caso, que será força de impulsão. Que será o quê? A densidade da água vezes o volume que o submarino vai ocupar nessa água, vezes o quê? A aceleração de gravidade. Então, para esse submarino poder sair daqui onde está para cima, o que é necessário diminuir? Consegue entender a questão? A, mantém o seu empuxo. Quer dizer, eles dizem que pode manter o seu empuxo. B, diminuir o seu peso. C, diminuir o empuxo sobre ele, né? Diminuir o seu empuxo, né? D, aumentar o seu peso. Então você precisa refletir, né? Conforme eu disse, ler um pouco sobre o princípio de Arquimedes e diga o que você acha aqui na descrição, aqui nos comentários aqui. Qual é a opção que você acha que está certa aqui e justificar, porque não vale só dizer a opção e não justificar. Você precisa justificar. Mas conseguiu compreender o esquema aqui, né? Então é isso, né? Esse fica como um trabalho para si, né? Para poder investigar mais sobre o princípio de Arquimedes. Consegue entender? Então vamos para o número 5. O número 5 diz o seguinte. Um objeto de massa 4 kg e volume de 0,003 metros cúbicos está totalmente imerso na água, né? Quer dizer que está totalmente dentro da água. Sabendo que a densidade da água é igual a 1000 kg por metros cúbicos. Consegue perceber isto? E, considerando a aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine
A linha A, o valor do peso do objeto. Ok, o que eles querem? Querem o valor do peso do objeto. A linha B, a intensidade da força de impulsão que a água exerce sobre o objeto. C, o valor do peso aparente do objeto. Ok, nós já tiramos aqui os dados, né? Temos massa, volume, densidade e aceleração de gravidade. Pedido, a linha A querem peso real, né? Nesse caso. Aqui B querem força de impulsão e C querem peso aparente. Mas o que nós sabemos sobre o peso? Nós sabemos que peso, isto é a linha A, sabemos que o peso real, né, é igual a massa vezes a aceleração de gravidade. Quer dizer que o seu peso é igual ao quê? A sua massa vezes a aceleração de gravidade. Consegue me entender? O seu peso é igual ao quê? A sua massa vezes a aceleração de gravidade. Então, vamos dizer o quê? O que nós queremos? Queremos o peso desse objeto que nos deram a sua massa. Então, vamos dizer o quê? Que peso será igual a 4 kg vezes a aceleração de gravidade é de quanto? É de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ficamos com o quê? Com peso será igual a quanto? 4 vezes 10, isto vai nos dar 40 Newton. Então, peso desse objeto referido aqui de 4 kg é de 40 Newton. Percebe? Mas, esse peso aqui pode variar, porque se levarmos esse objeto para, vamos supor, para a Lua, lá nós sabemos que Lua, a aceleração de gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Percebe? Então, peso desse objeto na Lua seria o quê? Seria peso igual a massa vezes a aceleração de gravidade da Lua. Percebe? Vamos dizer, peso será igual a massa é de 4 kg vezes a aceleração de gravidade da Lua, 1,6. Consegue ver que o peso varia do planeta para o planeta. Por exemplo, vamos para o planeta Marte. Para Marte, a aceleração de gravidade é diferente com a aceleração de gravidade da Terra. Logo, o peso desse objeto também vai ser diferente com esse peso que nós encontramos na Terra. O mesmo acontece consigo. Se você está aqui na Terra, vamos supor que você tem massa de 30 kg. Você está na Terra. Então, multiplicando com a aceleração de gravidade da Terra, você terá o quê? 300 Newton. Esse será o seu peso aonde? Na Terra. Mas, se você ir para a Lua, o seu peso vai variar. Conseguiu perceber? Então, já conseguimos ter o resultado da linha A. É este. Isto aqui só estava a te puxar um pouco, te fazer perceber um pouco mais a física. B, querem força de impulsão, né? B querem força de impulsão. Então, nós vamos colocar aqui é A e aqui é B. O que sabemos sobre força de impulsão? Força de impulsão é igual ao quê? É igual ao quê? A densidade vezes volume vezes a aceleração de gravidade. Mas, eu quero que perceba uma coisa. O que é força de impulsão? Vamos supor, né, que temos aqui balde de água. Nós vamos colocar o quê? Esse corpo referido aqui, dizem que está aqui dentro, está imerso totalmente, né? Este corpo aqui tem uma massa de 4 kg. Ok. Este peso está na água, totalmente imerso. O que vai acontecer aqui? A água vai exercer uma determinada força que vai puxar o quê? Esse objeto para cima. E esta força é chamada de quê? De força de impulsão, que é a densidade dessa água, dessa substância, do líquido onde está o corpo, vezes volume, vezes aceleração de gravidade. Consegue entender? Enquanto nós já vimos que o peso vai atuar do sentido contrário do que da força de impulsão. E nós já sabemos que o peso é igual a massa vezes a aceleração de gravidade. Consegue me entender? Então, vamos continuar. E eles querem essa força de impulsão aqui. Essa força de impulsão. Já colocamos a fórmula aqui, então logo ficaremos com o quê? Com força de impulsão será igual, a densidade já nos deram, nós podemos colocar aqui 10 elevado a 3, né? Estamos a colocar a notação científica aqui, 10 elevado a 3, vezes o quê? Volume. Também podemos colocar a notação científica, 1, 2, 3, então vamos colocar 10 elevado a menos 3. Consegue entender? Vezes o quê? Aceleração de gravidade, que é 10. Então, isto vai nos dar impulso, será igual, aliás, força de impulsão será igual a 30
Newton. Percebe? Confira ali nos teus cálculos. Né? Se você quiser, pode até não colocar a notação científica, colocar mesmo 1000 kg metros cúbicos só vezes o volume, colocar assim 0,003 e vezes 10 da aceleração de gravidade. Terás esse valor aqui de 30 Newton. Percebe? E em seguida pediram peso aparente. Peso aparente o que é? Vamos voltar nessa situação. Nós temos esse peso real, né, que puxa o objeto para baixo, né? Mas também tem força de impulsão que puxa o objeto para onde? Para cima. Então peso aparente será igual ao quê? A peso real menos o quê? Força de impulsão. Conseguiu perceber que peso aparente, né, ocorre, né, nessa luta entre essas duas forças. Enquanto o peso vai tentar puxar esse objeto para baixo, força de impulsão vai tentar puxar o objeto para cima. Então, exatamente ali, né, peso aparente é a diferença entre o peso real e o empuxo. Empuxo, força de impulsão. Consegue me entender? Então, vamos dizer que peso aparente será igual, esta é a linha C. Peso aparente será igual peso real, já dissemos que é de quanto? É de 40 Newton, menos o que é força de impulsão, que já dissemos que é de 30 Newton. Isto aqui vai nos dar peso aparente será igual a 10 Newton. Conseguiu perceber? Peso aparente é a diferença entre essas duas forças aqui. Temos força temos peso e força de impulsão. Ok, então vamos para o próximo número. Né? Se não tiver a perceber também, deixa alguma coisa aqui nos comentários aqui dizer que, professor Bié, eu não estou a perceber isto. Vamos explicar, né? Vamos explicar. Nós estamos aqui para ajudar você, percebe? Então você precisa perceber na íntegra isto. Vamos para o próximo número. Ok, o número 6 nos diz o seguinte. Um corpo de volume 60 centímetros cúbicos e densidade de 1,8 gramas por centímetros cúbicos flutua num determinado líquido. Qual é em gramas, né, a massa do corpo? Ok, nós também sabemos muito bem que o quê? Já tiramos aqui os dados, né? O volume é este e densidade que querem a massa. Sabemos muito bem que o quê? Que densidade é igual ao quê? A massa sobre volume. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que eles querem a massa. Vamos dizer, massa será igual, vamos isolar a densidade vezes o volume. Então, vamos dizer o quê? Que massa será igual. Mas, vamos olhar para os nossos dados. Nós sabemos que o volume no sistema internacional é dado em metros cúbicos. E a densidade também é dada em quilogramas por metros cúbicos. Mas, eles pediram em grama. Querem essa massa em grama. Então, não há necessidade de nós transformarmos, porque centímetros cúbicos com centímetros cúbicos nós vamos simplificar. Consegue me entender? Então, vamos a isso. Vamos dizer que 1,8 gramas por centímetros cúbicos vezes o quê? O volume que é de 60 centímetros cúbicos. Então, centímetros cúbicos, podemos tirar. Ficamos com o quê? Com massa será igual a quanto? Me ajuda ali na sua máquina. Aqui vamos ficar com este valor aqui. Em gramas, porque já simplificamos centímetros cúbicos com centímetros cúbicos. Consegue me entender? Mas, se tivessem pedido esse valor em quilogramas, que é a unidade internacional de massa, né? No sistema internacional, massa é dado em quilogramas, era só depois transformarmos. O resultado que eles querem é este aqui. Mas, eu estou a dizer no caso em que eles tenham nos pedido em quilogramas, era só transformarmos isto. Sabemos que 1 quilograma corresponde a quanto? A 1000 gramas. Então, gramas, né, corresponde a X. Era só produzir agora produzirmos. Percebe? Então, nós aqui íamos ter 1,08 quilogramas. Consegue me entender? Mas, preste atenção, se tivessem nos pedido em quilogramas, o exercício pede em gramas. É por isso que nós vamos terminar aqui. Percebe? Então, o número 7.
para o caso do número 7, né, eu vou gravar um vídeo específico para o número 7, explicando detalhe por detalhe, né, específico para o número 7. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos para o número 8. Vamos para o número 8. O que é que diz o número 8? Diz que, dados os gráficos A, B, C e D, indique aquele que melhor representa um resistor linear que obedece à lei de Ohm. Ok, resistor linear é um resistor que obedece à lei de Ohm. Nós todos sabemos disso. Percebe? E qual é essa lei de Ohm? Lei de Ohm diz que resistência é igual a tensão sobre intensidade. Ou, em outras palavras, dizem que é constante a razão entre o quociente entre tensão e a intensidade. Consegue me entender? Então, o nosso gráfico é B. O nosso gráfico é B. Mas nós podemos deixar esse número, né, para você poder ler um pouco mais sobre Ohm, né, sobre as leis de Ohm, né. Lei de Ohm tem a primeira lei e a segunda lei. Então você precisa ler um pouco sobre essas leis ali. Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm sabemos que é aquela de resistência é igual a resistividade vezes comprimento sobre a área de tensão transversal. Então você precisa ler um pouco mais sobre isto e isso fica como TPC, né? Leia um pouco mais sobre essa matéria. Ok, vamos para o número 9. O número 9 diz o seguinte: na associação indicada na figura, determine a linha A, resistência total da associação. B, intensidade da corrente total na associação. Ok, mas nós conseguimos ver que estamos perante um circuito, né, misto. Por quê? Estamos perante a associação de resistências em série e paralelo no mesmo circuito. Logo, é misto. Consegue entender que essas duas resistências estão em série e essas duas estão em paralelo. Então, tudo junto, né, forma um circuito misto. Ok, e nós também sabemos que para determinar a resistência total, primeiro precisamos decifrar essas duas que estão em paralelo. Depois, somarmos todos. Consegue entender? Então, vamos a isso. Quais são as resistências que estão em paralelo? É R1 e R2. Então, vamos calcular a resistência equivalente dessas duas resistências. Consegue me entender? Então, vamos dizer o quê? Já sabemos que a resistência equivalente de 1 e 2 tem que ser igual ao quê? A R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mas, preste atenção, esta fórmula aqui só usamos se tivermos apenas duas resistências associadas em paralelo. Consegue me entender? Se tivéssemos mais que duas, nós íamos usar aquela nossa fórmula habitual de 1 sobre resistência equivalente, né? Será igual ao quê? A 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, né? Aqui vamos o número de resistências que estiverem em paralelo. Estamos juntos. Então agora vamos usar essa aqui. Ok, continuando, vamos dizer o quê? Vamos dizer que a resistência equivalente de 1 e 2 será igual a R1 é de quanto? É de 10 vezes R2, 2,5 sobre 10 mais 2,5. Então ficamos com o quê? Isto aqui vai nos dar 25 por 12,5. Né? Confira ali na sua máquina, mas é isso. Nos dá 25 por 12,5. Então isto aqui vai nos dar, né, resistência equivalente de 1, 2 será igual a quanto? 12 dividido, aliás, 25 dividido por 12,5. Isto dá 2. Dá 2 Ohm. Então, logo, já temos a resistência equivalente dessas duas resistências. Agora é só somar. Resistência equivalente daqui, mais essa vai nos dar a resistência total. Vamos a isso. Vamos dizer resistência total será igual ao quê? A resistência equivalente de 1 e 2 mais R3 mais R4. Então, resistência total será igual a quanto? A 2 Ohm mais R3 é 0,5 mais R4 é 7,5. Isto aqui vai nos dar quanto? 10 Ohm. Consegue entender? Então, confira os cálculos, né? Tem que conferir sempre os cálculos na sua máquina e prestar atenção para você perceber, né? Esta aqui é a linha A.
Esta aqui é a linha A. A linha B querem a intensidade total, conforme podemos ver aqui. Mas, o que é que nós podemos fazer para determinarmos a intensidade total? É simples. Vamos lembrar a primeira lei do Ohm. Lembrando que você precisa saber na íntegra essa primeira lei do Ohm aqui. Diz que a resistência total tem que ser igual ao quê? A tensão total sobre intensidade total. O que pediram? Pediram intensidade total. Então vamos dizer, intensidade total será igual a quanto? A tensão total sobre resistência total. Estamos a isolar. Isolamos a intensidade total que nós queremos. Então, intensidade total será igual a quanto? 30 volts, porque disseram que a tensão total é de 30. Sobre resistência total nós já calculamos. Encontramos 10 ohm. Então isto aqui vai nos dar quanto? 3 amperes. Consegue me entender? Então, a resistência total é de 3 amperes. Ok, vamos para o próximo número. O número 10 diz o seguinte. O gráfico representa o movimento harmônico de uma partícula. Determine a amplitude das oscilações. Né? A partícula referida é esta. O que é que nós vamos saber? Sabemos que a amplitude de abertura máxima a partir do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio onde é que é? É nesta linha aqui. Então, daqui para aqui são quanto? 0,8. Daqui para aqui, 0,8. Então, logo, a amplitude é o que? É de 0,8. Amplitude é igual, isto aqui é a linha A 0,8 metros. Consegue ver que aqui temos menos 0,8, mas já que é a distância nunca é negativa. Por isso ficamos com 0,8 positivo. O período das oscilações. O que é que nós sabemos sobre o período? Por causa da linha B. Sabemos que o período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Oscilação completa é fazer o quê? É sair daqui e voltar aqui. Então, quantas oscilações nós temos? Temos 1, 2, 3. No tempo de quanto? De 24 segundos. Consegue me entender aqui? Período é o tempo necessário para uma volta completa. Mas aqui nós temos 3 voltas, né? 3 voltas, nesse caso 3 voltas, digo 3 oscilações. Então, se as 3 oscilações ocorreram num tempo de 24 segundos, resta-nos saber qual tempo, né? Quanto tempo gastou para uma oscilação. Logo, vamos dizer, período será igual ao quê? A tempo sobre n. Percebe? Então, período será igual a quanto? A 24 segundos sobre 3. Logo, período será igual a 8 segundos. Consegue entender? Então, logo, período dessas oscilações é de 8 segundos. Se você quer provar, são quantas oscilações? 1, 2, 3. É só somar 8 mais 8 mais 8, vai dar 24. Consegue entender? Então, vamos para o próximo número. Ok, número 11, o que é que diz? O polo sul de um ímã atrai o polo, a linha A, negativo, B, positivo, C, norte, D, sul. Ok, o que é que nós precisamos saber disso? Precisamos saber que polos do mesmo sinal repelem-se e polos de sinais contrários atraem-se. Então quer dizer que se nós temos um ímã com sul e aqui norte, e outro ímã com sul e norte, o que é que vai acontecer? Esses dois polos vão se repelir. Nunca vão estar juntos, né? Nunca, vamos supor que aqui temos polo norte e aqui norte. Nunca vão estar juntos aqui, nunca. Vão se repelir sempre. Mas se tiver norte e sul, por exemplo aqui, podemos imaginar que essa seja sul e esta seja norte. Vão se atrair. Vão se atrair. Consegue me entender? Então, polo sul atrai polo norte. E polo norte atrai polo sul. Consegue entender? Então, logo, o polo sul de um ímã atrai o polo norte. Atrai o polo norte. Consegue entender? Então, chegamos, né, ao fim do nosso vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que formos a postar aqui no canal. Vou deixar alguns links aqui na descrição também de alguns exames. Nós temos aqui exames resolvidos a partir de 2000, né? 2000 até 2021. Temos todos os exames da 10ª classe resolvidos. Inclusive, temos também de 1995, né, resolvido aqui no canal. Então,
vai lá dar uma olhada, vai lá se preparar, vai lá estudar, né? Qualquer dúvida que tiver, deixa, né, nos comentários, né? Deixa nos comentários. Ok, tchau, tchau.